lado oculto ou o lado esotérico. Então, vou começar sobre a questão da definição do que é ser pais sábios, não é? Então, os pais sábios, eles deveriam começar até antes do nascimento ou da concepção, a voltar reverentemente seus pensamentos para a tarefa na qual nos incumbiu. Então, só apaga essa luz aqui, faz favor, isso, legal. Então, essa ideia, essa importante parte, né, dos pais sábios seria o seguinte: antes, até mesmo da concepção, quando eles estiverem planejando, né, porque pais sábios planejam, né, pais sábios não acontece do tipo, estou grávida, danou-se, certo? Ou, estou grávida, não queria, agora não tenho tempo, né? Então, pais sábios, vamos começar então a definição por pais sábios, pais que planejam uma gravidez, né? E se caso não planejam, tornam-se sábios a partir do momento em que ela começa a acontecer, verdade? Então esses seres humanos, eles deveriam, logicamente, voltar seus pensamentos para essa tarefa. E não somente, ou tão somente, como a grande maioria das pessoas fazem. Ou seja, está grávida? Está grávida. O pai fala, preciso fazer mais hora extra. E a mãe fala, preciso comprar mais roupa, decorar o quarto, reformar não sei o que, todos os cuidados são cuidados externos, cuidados exteriores, né? A outra dica interessante para pais sábios são aqueles que cuidam para que a união que vai gerar um novo ser se realize sob condições astrológicas apropriadas, né? Então, a outra parte interessante dos pais sábios, né? Considere as condições astrológicas para a fecundação, para a concepção. Não é depois que nasceu o filho que vai atrás para verificar qual é o tema da criança, qual é o seu. Isso também é importante, mas antes disso, identifique as condições astrológicas apropriadas, né? Não é só quando a mulher está no seu período fecundo, né? Isso, obviamente, é a parte biológica do processo. Você tem toda a parte esotérica ocultista, muito mais importante, inclusive, desse período de fecundo da mulher, que é justamente a questão de se preocupar com as condições astrológicas apropriadas. Pais sábios também, eles cuidam para que seus próprios corpos, os corpos desses pais, estejam em melhores condições físicas, mentais e morais, não é? Então, por exemplo, se vocês são pais e cuja fecundação de um filho seu foi num momento de orgia, ou de bebedeira, ou de agora, hoje em dia não tinha mais isso, né? Banco de trás do carro, né? Na nossa época usava isso, né? Hoje em dia não tem mais banco de trás do carro, né? Ou tem, né? Sei lá, cada um é cada um. Mas, na verdade, os corpos desses pais sábios não estão bem, pelo menos não moral nem mentalmente, né? Então isso é outra coisa interessante. Aquele negócio de eu tenho que ter filhos agora para os custar, muitas vezes os pais sábios não estão bem fisicamente, estão doentes, estão com problemas. Não, mas tem que ter agora, porque se não for agora vai passar muito tempo, eu vou ficar muito velho, vou ficar muito velha, e dando essas condições. Pais sábios têm seus corpos sãos, física, moral e mentalmente. Outra questão dos pais sábios é que eles definitivamente frequentam e participam dos dois lados do desenvolvimento espiritual de qualquer ser humano, cabeça e coração. Então frequentam e participam de uma religião cristã, frequentam e participam de uma escola de cristianismo esotérico. Então pais sábios cuidam do seu desenvolvimento espiritual, tanto do lado da cabeça, numa escola de cristianismo esotérico, como do lado do coração, numa religião cristã. Por quê? Porque se você fica só numa escola de ensino esotérico, a grande tendência de nós ocidentais é ir para o lado da cabeça. A dificuldade de nós, como estudantes de uma escola de ensino esotérico, apelar para o coração é incrivelmente difícil. Então, uma participação e frequência na religião cristã
cristã te ajuda a dar essa conotação de equilíbrio. Outra coisa interessante de pais sábios é que eles são astrólogos espirituais, ou no mínimo são estudantes de astrologia espiritual, não estudantes de astrologia profissional, não estudantes de astrologia mundana, bem diferente da astrologia espiritual, como dado pela Fraternidade Rosa Cruz. Por quê? Porque justamente essa dedicação a essa ciência maravilhosa, verdadeira, ela dá a capacidade a esses pais sábios de compreender, no mínimo, básico do tema desse ego que está chegando. Que, com toda a certeza do mundo, esse ego que está chegando já é um velho conhecido desses pais sábios de vidas anteriores, seja para dívidas a pagar, seja para reforçar o caminho para frente e para cima. Agora vamos nos ocupar nessa parte no período que nós chamamos de período intrauterino ou época pré-natal. Essa parte é muito importante porque ela começa a gente definindo que a palavra-chave da Lua, fecundação ou fertilidade, e outra definição interessante da filosofia Rosa Cruz é que Jeová e seus anjos lunares é que presidem o nascimento de uma criança. Qualquer criança, qualquer um de nós que agora está na vida terrestre, veio através da ajuda, do auxílio, da dedicação, da responsabilidade de Jeová e seus anjos lunares. Por mais que a gente seja ingrato e nem pense neles, né? Ou pense só na hora do sufoco, não é verdade? Mas a gratidão que nós temos que ter a esses seres é imensa, porque é eles que nos ajudam a morrer para o mundo espiritual e nascer nesse mundo físico, que é o baluarte da evolução de qualquer ser humano, né? Portanto, a Lua, ela tem uma influência primária sobre a formação do nosso corpo denso, do nosso corpo físico. E o ascendente, ele é simplesmente, olha que interessante, hein? Simplesmente a transferência da posição da Lua na concepção do nascimento. Né? A importância da Lua é imensa. Por quê? Porque ela é regida por Jeová, ela é dirigida pelos anjos lunares. É ela que dá toda essa nossa disposição e transfere toda a capacidade, a nossa formação física no momento do ascendente. Ou seja, né? O ascendente ou o seu oposto, o descendente, é o lugar da Lua no momento da concepção, da fecundação. E o contraponto dessa regrinha é que a Lua, do nascimento, é o ascendente ou o seu oposto, o descendente, no momento da concepção, da fecundação. Então, essas duas regrinhas que eu vou colocar, porque ela vai ser a base dessa minha exposição, né? Então, isso aqui o Marx sempre vai falar na Mensagem das Estrelas. Quando ele diz o seguinte: hoje, o seu ascendente era o lugar onde que a Lua estava no seu momento de concepção. Então, hoje, você é ascendente de Capricórnio, e que no momento da concepção, da fecundação, a Lua estava em Capricórnio. E se você hoje tem lá uma Lua em Gêmeos, é porque no momento da concepção o ascendente está em Gêmeos. Essa transferência de competência e capacidade, nesse exemplo que eu dei, né? Entre Gêmeos e Capricórnio e Gêmeos, é que vai dar a base astrológica do seu tempo. Por isso que é importante saber o momento da concepção, da fertilização, da fecundação, que é o que eu vou dar aqui, né? Outra coisa interessante dessa época pré-natal é a questão de você ver que a concepção, a fecundação só ocorre quando os anjos destinos, uma classe de anjos lunares, responsáveis pela escolha do panorama da vida terrestre, esta peça iniciar, coloca o átomo semente do corpo denso na cabeça do espermatozoide do sêmen paterno. E colocam também, né, não é ou, e colocam a matriz do corpo vital, no útero da mãe. Isso justifica-se muitas das fecundações que não dão certo. Por quê? Porque se os anjos lunares, os anjos do destino, os anjos relatores, né, não fizerem esse trabalho, não há quem faça uma fecundação dar certo. Seja in vitro, seja através de uma relação sexual, seja por método que o ser humano inventar.
Se não tiver esses dois pontos feitos, executados pelos intestinos, a fecundação não se realiza. Certo? E aí nós estamos puxando para o lado justamente astrológico. Tem muitos seres humanos que vêm neste mundo com uma dificuldade danada de ter a fecundação e concepção. E faz de tudo para ter. Obviamente, gente, a fila do lado de lá é muito grande. A quantidade de irmãos e irmãs que estão esperando para nascer é enorme. É enorme, muito maior do que nós imaginamos, não é? Tanto é que vocês sabem que toda vez que um homem e uma mulher que são inférteis, ou homem ou mulher, ou os dois, e que procuram meios artificiais para a fecundação, eles estão imbuídos de um amor tão grande, um desejo tão grande de trazer algum ego, que sempre vem mais de um, não é verdade? Não é? Todas as fecundações artificiais tem 2, 3, 4, né? Vem de monte, já que tem todo esse ambiente amoroso e maravilhoso, né? Então, os egos lá de lá aproveitam e já vêm de atacar, não é verdade? Então, e interessante que você vê esses pais nesse sentido, o amor que eles têm por esses 2, 3 e 4 é fantástico, é maravilhoso. É o mesmo amor e a mesma dedicação que uma irmã, uma solteira, da periferia, que tem 5, 6, 7, 8 filhos. É o mesmo amor, a mesma dedicação. Verdade? Então é interessante isso acontecer, porque se a filha do lado é grande, do outro lado é grande, e existem muitos irmãos e irmãs que têm totais condições de ter mínimo um filho, mínimo uma filha, e não querem ter, sei lá qual o motivo, né? Os motivos são óbvios. Ah, não tenho tempo, a minha profissão não deixa, eu quero curtir a vida, eu não vou poder ir no pé do barquinho, né? Estou muito velho, não tenho dinheiro, o mundo está de ponta cabeça, eu não vou deixar meu filho entrar nesse mundo que está numa perdição. Qual outra desculpa? Eu não nasci para ter filho, eu não gosto de criança, né? Então veja, as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Então os anjos de destino, né, aproveitam os momentos que existem, melhores possíveis, e fazem esse trabalho maravilhoso de colocar, né, na cabeça do espermatozoide do pai o átomo semente do corpo denso e a matriz do corpo vital no útero da mãe. Pergunta para nós estudantes da filosofia ortodoxa: por que ele não coloca o átomo semente do corpo vital na matriz do útero da mãe? Onde está o átomo semente do corpo vital? O Hélio está nascendo. Gente, responde aí, vocês são todos muito estudantes da Rosa Cruz aqui. A energia sexual é dividida em imaginação e vontade, né? E a energia sexual masculina, que é a vontade, só com a vontade que se pode chegar ter a força suficiente para poder chegar e fecundar, né? Enquanto que o útero vai receber, né? Exato, esse é uma explicação boa. Então, essa é a explicação, justamente. A força de vontade masculina é que faz com que o espermatozoide encontre o óvulo, não o óvulo do espermatozoide, né? Esse é o primeiro ponto. Por isso você tem que botar o átomo semente do corpo dentro na cabeça do espermatozoide. A outra condição é justamente porque é o seguinte: o corpo vital vai nascer quando? 7 anos. Certo? O átomo semente do átomo do corpo vital, ele é carreado pelo ego, tanto quanto o átomo semente do corpo desejo, que vai nascer em volta dos 14, e o átomo semente da mente, que vai nascer aos 21. Né? Então ele é carreado, ele é trazido junto. Agora, o corpo denso não, ele nasce quando? Quando é que nasce o corpo denso? Quando é que nasce o corpo denso? A fecundação não nasceu ainda, tá? Quando é que nasce o corpo denso? Vamos lá, depende do que vocês falarem, vocês são a favor do aborto ou não. 21 dias de nascer. Não, o ego. Quando o ego tem uma força. Mas se vocês falarem quando antes
conclusão. Quando é que nasce o corpo denso? A primeira respiração? Então aí, quando ele não saiu da barriga da mulher, não nasceu ainda o corpo denso. Então eu posso comportar. Na concepção. E aí? O que vocês acham? O que é corpo denso? Corpo denso é um corpo formado por ossos, carnes e cartilagem? É isso? Esse é corpo denso? Se for isso, então ele nasce só quando sai da barriga da mãe, né? Ou quando está na barriga da mãe, uns 7 meses, 6 meses. É isso? Tem que estar preparado para poder sair, né? Bem, então, quando nasce o corpo denso? Poderia ser no início da formação do corpo dentro, desde a época da fermentação. Já inicia o processo desde o início da fermentação. É isso que eu falo, depende do nosso conceito do que é corpo denso. Se a gente acha que corpo denso é alguma coisa dura, que tem ossos, cartilagens e tecidos, não sei o quê, você vai falar que não, ele nasce só quando começar a ver aí o feto. Quando não conseguir ver o feto aí, não tem corpo denso, né? Se eu tenho corpo denso como qualquer coisa, formado por qualquer quantidade de matéria química, físicos, sólidos, líquidos e gasosos, então ele nasce aí, na concepção. Entendeu? Na concepção, vocês já viram no primeiro mês de gravidez de uma mulher, qual o tamanho do cruzamento entre do gameta masculino e feminino juntos? Qual o tamanho dele? Um grãozinho de menos do que um grão de mostarda? Mostarda da árvore de mostarda? Não é? Mínimo, não é verdade? É extremamente microscópios eletrônicos para ver. Só que aí está toda a essência. Isso já é corpo denso, gente. É o que eu estou falando. Isso já é um corpo denso. Mas não necessariamente o ego está disposto dele. Tudo bem, peraí. Uma coisa é o ego, outra coisa é o corpo denso. O ego vai entrar 21 dias depois, né? Mas já é corpo denso. Já é uma vida que está ali. Já é uma vida, sabe? O ego, gente, a hora que tem a concepção, o ego começa a orbitar em torno da mãe, aguardando justamente a parte da mãe na nutrição, para que aquele cruzamento ganhe forma, depois lá naquelas células, etc e tal, de maneira que ele possa entrar. Mas já é um corpo denso, já é um prenúncio de que tem um ego que está pronto para vir. Isso é muito importante a gente ter esse conceito, e é muito importante para as mães e mulheres já ter essa concepção clara dentro dela. Entendeu? Porque não é porque não tem barriguinha, né? Não tem nada. Eu estou de um mês de gravidez, nem parece, até afrouxa um pouco a barriga, aqui tem uma barriga, né? Eu não tenho uma barriga aqui de um mês. Não tem nada, mas é um corpo denso, porque corpo denso independe da quantidade de material da região química. Isso é muito importante a gente ter essa clareza. Senão, o que você vai fazer aí com um monte de elementos pequenininhos, né, extremamente pequenos, microinsetos, protozoários, bactérias, etc. e tal, que são seres vivos, que têm corpo denso, dentro de material químico, da região química do mundo físico. Então, isso é muito importante a gente ter essa noção, porque senão a gente, né? Bom, então, ou seja, nesse momento da concepção, é este exato momento, a sua lua, que hoje está no seu tema, estava justamente aonde está o signo ascendente, signo do ascendente, ou o seu oposto, o seu descendente. Ok? Descobrir onde está o oposto da descendente é uma coisa que eu vou falar na frente, tá? Mas isso é importante. Nesse momento da concepção, quando esse espermatozoide consegue adentrar-se ao óvulo, ó, que interessante, a lua estava no seu ascendente. E essa transferência de raios lunares aparece na sua vida. Ok? Isso deveria ser levado em consideração quando você levanta um tema. É totalmente passado batido. Apesar de Marcelo falar no Mistério das Estrelas. Está bem claro isso no Mistério das Estrelas. Tá? E claro não, né? Está ali no latim, né? A outra parte interessante da época pré-natal
é que a época pré-natal é o momento exato, ali na concepçãozinha, é o momento exato em que o ego que está orbitando em torno da mãe está na descida, né? Está na descida no mundo do desejo. Tá? Então aqui é a famosa lado de vida, esquece o lado de vida, vamos lá o lado de descida. Então lá descida, o ego vem aqui do terceiro céu, ele vem aqui ao mundo do pensamento, região abstrata, fala, vou nascer, vai para a região concreta, certo? Não fácil falar vou nascer, né? Região concreta, depois ele vem aqui no desejo, depois ele vem na região etérica, e na região etérica ele trabalha para a região química, tá? Do mundo físico. Então, nessa descida, né, aqui é o nascimento que eles chamam de nascimento do corpo denso, que é o aparecimento do corpo denso para a região química, o aparecimento para nós. Aqui é o batismo estelar que a gente aprende na astrologia, né? Então, o momento desse pré-natal, como dele no presbiterino, é onde ele está aqui, ó, ele está aqui no mundo do desejo, tá? Então, ele está envolvendo o seu átomo semente do corpo de desejos de material do mundo do desejo. Ele fica orbitando em torno da mãe. Então está, e é nesse momento que a Lua está lá no ascendente dele. Ok? Então, ou seja, cada um de nós aqui, o nosso corpo de desejos, ele é criado sob a influência lunar, que hoje está no nosso, e hoje agora é o nosso ascendente. Então, se eu tenho Lua em Gêmeos, o meu corpo de desejos foi criado com a influência lunar de Lua em Gêmeos. Isso é importantíssimo. Se você não sabe, como é importante, tá? Porque quando você pega o tema de astrologia e você levanta só o tema natal, você está levantando simplesmente uma transferência de forças que já está consolidada. Por isso que é muito difícil você fazer a descrição do corpo de desejos utilizando somente o tema natal. Você tem que utilizar o tema da época pré-natal, que é o que eu vou explicar aqui, mais na frente. Tá? Outra coisa interessante da época pré-natal é que, é isso que eu falei, né? É a relação íntima, extremamente estreita que o ego tem com o seu horóscopo do nascimento. Essa relação íntima do horóscopo do nascimento nasce no período pré-natal, na época pré-natal. É ela que faz essas amarrações. Por quê? Porque, se vocês observarem, quando a gente tem isso da astrologia, vai ver que o tema natal, que é o horóscopo do nascimento, ele parece que rejeita a personalidade, a hereditariedade e o ambiente. Por que é essa? Para quem estuda astrologia, já deve ter sentido isso no levantamento de tema, se não no seu próprio tema. Essa impressão de rejeição da personalidade, da hereditariedade e do ambiente é dada por quê? Quem explica isso é a filosofia Rosa Cruz. Não é astrologia, é filosofia. Por que dá essa? Quem não teve, pegue seus temas, olhe em casa, vocês vão ver essa suspeita de rejeição. Por quê? Ou vocês nunca sentiram essa suspeita de rejeição? Pelo menos quadraturas e oposições, tenho certeza que vai sentir. Eu não mereço isso. Quando você fala eu não mereço isso, você já está rejeitando, certo? Não é? Ou quando você faz os trigos estetistas e fala, eu realmente sou bom pra caramba, olha quantos trigos estetistas eu tenho. Não é? Alguém nunca sentiu essa rejeição de personalidade? No mínimo, quando era adolescente, já começando algum de vocês já falaram, eu não pedi para nascer. Certo? Ao falar isso, você está rejeitando, não é? Ah, mas eu não sabia astrologia. E aí? Qual o problema da astrologia se você não sabia astrologia? Não é nem menor nem maior, porque você não conhecia. Mas ao falar isso daí, você está rejeitando, né? Ou as várias escapulidas que cada um de nós aqui damos para tentar não pagar as dívidas que nós assumimos. Isso também é rejeição, não é? É verdade? Ah, eu não vou fazer isso porque meu Saturno está terrível. Rejeição. Isso é rejeição. Ao contrário, você fala assim, não, o meu Saturno está assim, então eu vou redobrar meu cuidado, se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Isso não é rejeição. Certo? Então, isso são atitudes de rejeição. Por que a gente insiste em ter essa rejeição? Ao nosso ambiente e as coisas que eu herdo, né? Fala assim, pô, eu tenho o dedo torto. Também meu pai tinha dedo torto, tinha que ter dedo torto, pô. Hereditariedade, né? Quando é dedo quando outras coisas é pior ainda, né? Certo? Por quê? Quem arrisca dizer? Porque a gente já nasce, quando a gente já nasce meio assim, a gente nasce meio. Quando a gente nasce assim. Não vai dar certo. Por quê?
Risca aí, gente, filosofia roda cruz. Desde a queda, né? O homem ele foi saindo, né? Falando não por conta do egoísmo, falando um esquema de evolução, ele foi criando aí o destino, foi criando vários equilíbrios, né? Então parece que essa herança maldita? Não, na verdade essa nós merecíamos? Não. A herança, eu digo a herança de nós mesmos, não que nós herdamos. Tá, mas veja, vamos recapitular. No momento da concepção, da fecundação, nós estamos vindo do terceiro céu, né? No terceiro céu, a gente já fez na filosofia da cruz, que é o lugar, se existe um paraíso, o paraíso real é o terceiro céu. Por quê? Porque o terceiro céu é onde nós temos certeza absoluta de tudo que nós estamos fazendo aqui no mundo físico. Nós temos uma consciência expandida de puro amor, de pura fraternidade. Eles têm certeza absoluta qual é o nosso papel nesse sistema de evolução. Tanto é que essa certeza, essa disposição, essa determinação inextinguível, essa fé maravilhosa que nós temos e que abunda lá no terceiro céu, é que faz a gente querer nascer e nascer da pior maneira possível. Concordam disso? Concordam com isso? Não é? Essa certeza absoluta é que, a hora que nos apresenta os panoramas assim, né? Para quem não é muito ruim, tem vários panoramas, para quem é ruim, está lá, né? Mas para quem não é, tem vários panoramas. Você olha e fala, eu quero esse, que é o pior dos piores. Esse aqui, aquele que eu já vou nascer capotando, certo? E vou continuar minha vida sempre na base da bater, né? Aí os anjos do destino chegam assim, calma, põe um pouquinho para cá, porque esse aqui você não vai nem aguentar, certo? Então, dada a nossa ânsia, a nossa vontade, a nossa disposição de saber que eu estou aqui para aprender, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero fortalecer, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? Então nós estamos vindo deste mundo, estamos vindo com essa conotação, com essa maravilhosa consciência que qualquer um hoje de nós gostaria de ter, certo? Então, se nós estamos vindo desse mundo maravilhoso e nós sabemos disso, por que nessa época que está ali, né, na concepção, e depois, né, a hora que acontece que nós vivemos, a gente tem essa rejeição? Nós temos essa rejeição, isso é fato, né? Eu falei para vocês, se vocês não observaram ainda, voltem para casa, analise o tema, olha, ou na sua vida você vai ver quantas vezes você já se rejeitou, seja porque você nasceu em pais e famílias que só tem brigas, seja porque você tem uma personalidade que você acha que é difícil, não você gostaria de tê-la, seja porque o ambiente que você tem é extremamente diverso daquilo que você gostaria, né? Por quê? Ninguém arrisca. São coisas que a gente tem que sublimar, né? Depois que a gente já passou. Mas por que a gente vem com essa rejeição? Tudo bem, porque eu estou dizendo, tem que sublimar, tem dívidas, tem não sei o quê, tem o destino, tem a questão da queda, né? Mas nós estamos vindo, nós estamos saindo, nós estamos puros, nós estamos saindo da pureza, nós estamos com certeza absoluta. Porque antes de nascer a gente não vivia o panorama. Exato, vai a resposta. Justamente isso. Porque lembra, antes da gente, nós revemos o panorama da vida em vários pontos, né? Nós revemos lá no terceiro céu que nos escolhe, mas aí, por pior que seja, nós estamos ali numa consciência expandida que eu quero e tal. Agora, quando eu chego aqui depois da concepção, lembra, depois da concepção, depois de 21 dias, quando o ego vai entrar, de novo tem um panorama, certo? O panorama apresenta a causa, o efeito daquela causa, outra causa e outro efeito, outra causa e outro efeito. O que acontece nesse Carlos, o panorama passa da vida passada? Não, da vida que vai entrar. Da vida que vai entrar, né? Aí pode terminar tudo de isso. A gente, como a Ângela bem colocou, a gente de novo nos é apresentado o panorama. Só que esse panorama que é apresentado, que é o mesmo lá no terceiro céu, ele tem uma diferença. Qual é a diferença? É colorido, o outro é preto e branco? Está com a mente por desejo. É o quê? Já está com a mente por desejo? Exatamente. Nós já estamos embaciados, ou estamos com nossa visão embaçada.
ou estamos com a nossa consciência já limitada? Porque nós egos, nesse momento, nós já estamos envolvidos pelo nosso veículo mente, nós já estamos envolvidos pelo nosso corpo de desejos, e aí que está o problema, corpo de desejos, certo? O corpo de desejos é que rejeita, tá? Então, no horário do nascimento, nós já estamos, então, ou seja, o tema que eu levanto, meu, do nascimento, qualquer um de nós que levantamos, ele já tem com essa rejeição impregnada. Então, por isso que tem essas grandes limitações, porque qualquer um de nós, quando olha o nosso próprio tema, a gente já olha dessa maneira aqui, ó. Mesmo a gente não querendo, mesmo que a gente fala assim, eu não quero olhar desse jeito, nós somos seres humanos, nós somos falhos. É muito difícil você olhar o seu próprio tema de maneira impessoal. Por isso que é muito mais fácil você corrigir os problemas dos outros do que o seu. Por isso que é muito mais fácil você olhar os problemas dos outros e falar assim, nossa, o cara tem um problema tão simples, eu resolveria no pé nas costas. E a hora que você olha o seu problema e fala assim, pelo amor, se eu tivesse esse meu problema, aqui ó. Tá? Tudo isso por causa do panorama. Esse panorama da vida, vocês imaginam o quão danoso ele é para nós. Essa fuga que nós tentamos. Nós tentamos fugir do panorama. Nós tentamos fugir da vida que nós escolhemos. Às vezes, o Marx se deu conta que essa vontade era tão forte, e vontade é uma coisa divina, vontade tem nada a ver com a teologia, vontade é divina, todos nós temos vontade, certo? Todos nós temos força de vontade, se expressamos ou não é outro problema, mas nós temos. Essa vontade é tão forte que muitas vezes desconcentriza os corpos. E nós, aquele plano de vida que nós escolhemos, por força de vontade nossa, nós não vivemos, porque nós nascemos de uma maneira débil. São as várias classes, algumas classes da debilidade mental, certo? Se você desconcentrizar o seu corpo denso, o seu corpo vital, você perde toda a coordenação, tá ok? Aqui ó, neste momento todos nós tentamos fugir, certo? Todos sem exceção. Mas é o espírito então que escolhe? Nós, não é espírito. Nós, não é espírito. É nós. Nós é que escolhemos. Nós. Espírito, ego. Não é que escolhe o panorama, o corpo de desejo que... Não, o corpo de desejos é o corpo de desejo que nós formamos. A hora que a gente se envolve pelo corpo de desejo que nós formamos, a gente começa a olhar as coisas de outra maneira. Como hoje nós olhamos. Não é? Por isso que o Marxelo insiste que a gente tem que fazer exercícios para aumentar a quantidade de material envolvendo a nossa mente abstrata. Porque a mente abstrata é que nos livra da arapuca do nosso corpo de desejo. A arapuca do corpo de desejo é essa tendência que nós temos em prestar atenção naquilo que eu quero, em fazer só aquilo que me agrada, em fugir das coisas que eu não gosto e em tentar escapar dos sofrimentos que eu mesmo me coloquei lá no terceiro céu. É o corpo dele que nós criamos, somos nós, tudo nós. Não tem nada de fora, é nós com nós. Tá? Não tem nada, né? Ah, mas foi o fulano, foi o ciclano. Foi aquele anjo do ensino nosso cego lá que eu sabia que ele ia pegar. Não tem nada disso. Somos nós. Então, nós, quando a gente constrói esse corpo de desejos, quando nós pegamos material do mundo do desejo, nós pegamos material só em afim. Os materiais afins são aqueles que hoje eu expresso. Né? Tem pessoas que têm desejos extremamente fortes e negativos. Tem outros que têm desejos superiores. Tem outros que nem lá nem cá. Somos nós. Cara, se você pensar dentro da lei da polaridade, né, nesse sentido, a dificuldade, óbvio que a nossa incompetência, e também da lei de causa e efeito, que vai fazendo com que os nossos corpos, que é falar sobre a personalidade, seja tão discrepante do propósito do ego. Mas não é exatamente essa discrepância necessária para que o ego possa criar força e poder para poder chegar no objetivo, que é construir poder anímico. Quer dizer, se a personalidade, lógico, pensando na fuga do panorama não tão danosa a ponto de você estragar a vida metálica ou bloquear demais a evolução, mas todos nós fugimos um pouco ou negamos um pouco, não, bastante, ou negamos muito, né, o que a gente tem que fazer, mas não é exatamente essa. Tem que existir isso para que
nós possamos exercitar ou exercer o poder. Não, eu formularia a sua conclusão da seguinte maneira: se eu for um ser humano que ainda tenha destino maduro, concordo. Aí não tem outro jeito. Agora, se eu for um ser humano que não tem mais destino maduro, que eu paguei todas as minhas dívidas, o que me movimenta não é a insistência em ficar cutucando. A diferença é que quem tem destino maduro, a dívida a pagar, tá? Quem tem dívida a pagar e quem não tem dívida a pagar é o seguinte: quem tem dívida a pagar tem que ficar sendo cutucado. Ora leva um chute no traseiro, ora leva um empurrãozinho, ora leva um empurrão, ora leva um presta atenção, entendeu? Esse tem, né? Para quem não tem dívida, que é um ser que já pagou tudo, ele não precisa disso, tá? Então, você falou é certo para quem hoje tem dívida. O que a gente tem que buscar é não ter mais dívidas, é parar de tirar destinos maduros. É isso que a filosofia Rosa Cruz ensina. Então, cada vez que eu paro de tirar dívida, eu paro de destino maduro, essa rejeição vai sumindo, vai acabando. Ó, rejeição, a diferença de rejeição não é conformidade, não é você ficar não é você se conformar com isso, não é isso. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, serei sempre assim. Complexo de Gabriela, não é complexo de Gabriela, tá ok? Você vai estar passando essa musiquinha estão falando, não é. Pô, peraí, se eu sou assim, se eu sou assim, eu escolhi ser assim. E eu tenho certeza que as melhores lições, as lições mais apropriadas que eu preciso, é por causa disso daqui. Então eu não vou rejeitar, eu vou trabalhar junto, trabalhar em conformidade com, eu vou me ajudar a, é bem diferente, entendeu? Agora, a cerne, a origem dessa rejeição está aqui, ó, panorama. E isso é transferido para o nosso tema natal, é transferido para o nosso horóscopo. Quando você diz que a gente rejeita há um tempo em que você, por exemplo, ambiente em que você nasceu, em que você tem a consciência de que esse ambiente não está sendo bom para você, você tem a obrigação de mudar aquele ambiente. Sim, então, mas a obrigação de mudar não é rejeitar. O que eu não posso é tipo assim, é diferente falar assim, ó, eu vou sair daqui porque aqui não dá e dane-se quem ficar. Essa é a rejeição. A rejeição é tipo assim, ó, eu saio e nem olho para trás, dane-se. Esse negócio aqui, eu não nasci, eu fui trocado no berçário, eu não nasci nesse ambiente, entendeu? Isso é rejeição. Agora eu falo assim, não, eu vou sair daqui porque eu tenho certeza absoluta que não é aqui que eu vou evoluir. Normal, quantos de nós somos assim? E nós somos feitos assim por quê? De novo, pela insistência que nós, seres humanos, estamos cada vez mais tendo de não dar oportunidade a irmãos e irmãs a renascer, você tem que renascer em qualquer lugar. Porque você tem que sair daquele lugar. Porque na verdade não era você nascer aqui, você nascer aqui. Mas o aqui, em torno do aqui, não tem nenhuma condição apropriada para você nascer. Você nasceu aqui, aí você sai daqui. Problemas nenhum, é natural. Você não pode renegar, né? Você, igual alguns é nordestino e renega ser nordestino, né? Eu nasci lá, só não sou isso. Isso é rejeição, não é pra isso. Aí vai ter que agradecer muito os pais que, né? Por mais que aconteceu, não deram chance de renascer. Essa é a diferença. E na hora também, nessa hora, em que o espírito precisa ter bastante clareza, equilíbrio, para formar aquilo que ele tem consciência que pode resgatar. Porque o espírito maduro, ele quer resgatar tudo. Ele quer e acha que pode, porque lá ele está unido de uma força. Então, ele tem que ter aquela clareza, aquele equilíbrio, de ver aquilo que realmente ele pode saudar, que ele pode resgatar, para que não haja rejeição, que não haja na hora a maioria dos abortos, eles tentam, depois que vê mesmo a realidade, tentam fugir. Então tem que ter um equilíbrio, uma mente clara, objetiva nessa hora, para que ele seja também claro, objetivo, consciente na vida futura. Exatamente, concordo. Agora você vê aqui que eu estou falando a importância dos pais, né? Se você sabe que aquele ego que está prestes a nascer, está passando por esse momento aqui lá no desejo,
você ajuda enormemente esse ego se você se envolver no ambiente de pais sábios, como eu coloquei no primeiro slide. Então, aquele irmão e irmã que está renascendo, ele está lá no mundo do desejo. Todo aquele trabalho que você faz no primeiro slide, você o ajuda enormemente a reduzir essa rejeição. E quiçá, a força de vontade tão grande do pai e da mãe naquela época faz com que ele nem rejeite. E se sinta tão confortável que ele adentra-se, aceitando o panorama de uma maneira tranquila. É possível isso. Depende dos pais. Né? Bom, continuando. Então, ou seja, essa época, né, a época pré-natal, a época da concepção, a época da fecundação, né, ele representa cada um de nós a manifestação nossa na carne. Enquanto que o tema nosso tema, horóscopo, ele denota só as condições pessoais, reais e ambientais dos quais nós nascemos. Olha a redução e olha a criação. Ok? Uma coisa é eu me manifestar, eu vou me manifestar na carne. Então eu me manifesto, eu estou manifestado, eu estou com o meu corpo denso, o meu corpo vital, o meu corpo de desejos, minha mente aqui. Outra coisa é o que eu vou fazer com ele. O que eu vou fazer com ele? Condições pessoais, reais e ambientes. Eu posso ser muito feliz numa favela, ou eu posso ser muito feliz numa mansão. Felicidade não para na cara, não é verdade? Então, isso aqui, apenas condições. São condições. Minha primeira casa aqui, como eu trato? Eu trato assim, a segunda casa, a terceira casa, agora aqui não. Aqui é o seguinte, quais são os corpos que eu construí para me manifestar? O corpo que a gente manifesta não tem nada a ver com as condições que nós vamos manifestar. Isso é importantíssimo. Mas você não sabe como é importante isso. Se eu tenho problemas na minha casa de amigos, não quer dizer que por causa dos meus corpos que eu tenho, não é porque eu não sou capaz de ter amigos, eu sou capaz de ter amigos. Eu tenho corpos apropriados para isso. Eu tenho uma mente, eu tenho condições de acessar o que eu quiser nos mundos. Eu posso acessar no mundo do pensamento concreto, pensamentos, formas, que me faz ter amigos. Eu posso imbuir os meus desejos, tipo material do mundo desejo, que me faz apreciar pelos amigos. O fato de eu não ter dificuldade de amigos é uma mera condição que eu posso reverter. Então não é para encarar o nosso tema como tipo assim, olha, realmente eu nasci para ser sozinho, eu nem vou tentar ter amigos porque eu não consigo ter amigos. Não, você consegue ter amigos. As condições que você criou é para você prestar atenção nessa dificuldade e, como diz o Elman Bacher, sublimar, relevar, transpor e não ficar dizendo que você não pode ter. Olha a diferença daqui, Essa condição, essa disposição e essa qualidade de é função do tema que você escolheu na época da fecundação e da concepção, e não do horóscopo que você nasceu. Beleza, né? Bom, então, agora como é que calcula essa época pré-natal de uma criança? Um pouquinho de matemática. Vou usar algoritmos integrais, derivados, coisas simples. Estou brincando. Não tem nada a ver com isso, tá? Como calcular? Bom, primeiro, verificar o dia de nascimento se a lua está crescente ou minguante. Ok? Segundo, verificar no tema se a lua está acima, entre a 7ª e a 12ª casa, ou está abaixo, horizonte, primeira e 6ª casa. Considere 363 dias como período normal de uma gestação, tá? 9 meses solares ou 10 meses lunares. Ok? Sim, certo? Agora tem essas regrinhas maravilhosas aqui, ó. Se a lua estiver acima do horizonte e crescer em luz, 273 dias menos X. Né? Lua acima do horizonte e crescendo de luz, 273 dias mais X. Você vê que você tem uma variável só, é a variável X. Tá? Lua abaixo do horizonte, crescendo em luz, 273 dias mais X, e lua abaixo do horizonte, crescendo em luz, 273 dias menos X. Como que quem estuda matemática sabe? Já tem uma variável que faz uma equação, né? Agora, tem uma equaçãozinha assim, tá? X, o que é o X? X é o tempo em dias dividido
dividindo a distância entre a Lua e o ascendente ou o descendente por 13. 13, o que é 13? Vai, Troginho, o que é 13 ali? Estou falando de Lua, 13, o que significa? O que é 13? O que é número 13? É o quê? É o tempo de quê? Que é a Lua? Tempo aqui? De um dia. De um dia. Tempo de um dia? É isso, não? É o tempo médio da Lua crescente e decrescente, lembra? Média da 13, né? Lua crescente, pá, culminou, Lua decrescente, pá, culminou. A média é 13, tá? Bom, ascendente, Lua crescente, descendente, Lua minguante, tá? Assim, né? Pega o dia de nascimento e olha lá. Nasci tal dia. A Lua estava crescendo ou decrescendo. Pá. Verifiquei o tempo. A Lua minha está aqui ou está aqui? Ah, está aqui, debaixo do horizonte. Está aqui, acima do horizonte. Pá, fechado. Né? Pego os 363 dias como período normal de uma gestação. E tiro esses 3 dias menos de X. Esse X é a distância entre a Lua do meu tema e o ascendente ou a Lua do meu tema descendente. Que vai dizer se eu vou comparar com o ascendente ou descendente, vai ser a Lua, o tipo de Lua que eu nasci. Se eu nasci na Lua crescente, é ascendente. Se eu nasci na Lua decrescente, é descendente. Simples, né? Como todas as regras da teologia Rosa Cruz, que vocês olharam na vida, é tudo simples, né? A gente que complica. Verdade? A gente que insiste em dizer que é difícil, mas que é simples. Só prestar atenção, né? Tem essa de não sei matemática, não vim para isso, nada dele. Aliás, ó, uma observação que eu vou falar para vocês muito clara. Todas as vezes que um de vocês, um de nós, dizer assim, eu não sei matemática, não gosto de matemática, você está dizendo para você mesmo, eu não quero fazer exercícios para aumentar a minha mente abstrata. Presta atenção. Todas as vezes que vocês falarem isso, vocês estão dizendo para vocês mesmos, eu não quero fazer exercício para aumentar a minha mente abstrata. Conclusão, eu quero continuar sendo escravo dos meus desejos. Ponto final. Ok? Não venha com outras coisas, até porque esquece. É isso que está dizendo para você. Seja sincero com você mesmo. Ser sincero com a gente mesmo é a melhor coisa que tem na nossa vida. Ok? Bom, vamos lá. Exemplo, dá um exemplozinho fácil aqui. Pega lá um tema e esse tema de nascimento desse cara que nasceu, a Lua estava crescente. A Lua estava aqui, acima do horizonte. Está aqui, tá? Acima do horizonte. Ok? Do horizonte, abaixo, acima. Aí você pega a tabelita lá, e a tablita fala isso, né? Então, Lua acima do horizonte, Lua abaixo do horizonte, ó, Lua acima do horizonte, crescendo em luz. Lua crescente, crescendo em luz, acima do horizonte, então a continha mágica é 273 menos X. Então vamos agora calcular o X. Ok? Lua crescente, né? Descendente ou ascendente? Distância entre a Lua e o ascendente, então está crescente, tá? Então faz uma tabelinha bonitinha aqui, ó. Ascendente, está no signo de Libra. Qual é o número do signo de Libra? Áries é 1, Touro é 2, Gêmeos é 3, Câncer é 4, Leão é 5, Virgem é 6, Libra é 7. Ok? 7. Que grau? 12.07. Lua tem Câncer. 4. Tá? 10, 17. Tira um pelo outro. Vem lá. 7 menos 4, 3, 2, 17. Certo? Beleza, né? Quantos graus tem cada signo? Invariavelmente, né? Certo? Casa varia, signo não, concorda? Então, 3 vezes 30 mais 2 graus, tá? 92 graus, tá certo? 92, certinho, né? 92 graus, divide por 13, igual a 7, ou seja, 7 dias. Portanto, o momento da concepção, o momento do tema para ser levantado, é 273 dias menos 7, ou seja, 273 dias antes do nascimento foi o dia da concepção. Certo? Dessa gravidez teve quantos meses? Teve 9 meses? Teve 266 dias. 269 meses? Não, né? Não, né? 9 meses não. Não, dá menos 9 meses, né? Então essa é exatamente o tempo que durou essa gravidez. Tem casos que dá mais do que 9 meses. Então, que lógico, né? Quando você tem mais X, tá? Tem casos que dá mais de 20 dias até mais. Ok?
Conclusão, com isso nós temos condições de levantar a época pré-natal, se a gente quiser, de qualquer um de nós. Com isso a gente tem condições de ajudar o irmão que está renascendo, né? Com isso nós conseguimos entender como é que ele olhou o panorama. Ele sabe a astrologia. Se eu olho com os olhos de Gêmeos, é diferente de olhar com os olhos de Capricórnio, que é diferente de olhar com os olhos de Touro, que é diferente de olhar com os outros olhos, né? Cada signo que me põe na minha frente é como se fosse uma lente de diferentes cores que faz com que eu olhe ali na frente é diferente. Por que isto é uma lei universal? Por que é uma lei universal de tudo que eu olhar eu tenho que ter um aparato na minha frente? Por quê? Está na Bíblia. A gente lê isso, a gente lê isso aí todo dia no nosso ritual de serviço do tempo. O que é? Repete a sentença completa para quem tem o ritual na cabeça. Hoje nós olhamos por seres, verdade? Embaçado. Isso é uma lei universal. Enquanto nós encarnados e com dívidas para pagar, nosso olhar é embaçado. A gente olha sempre como referência dele, certo? No tema nosso é igualzinho. Eu olho a minha primeira casa com os olhos do ascendente, a segunda casa com os olhos da cúspide. Para dar uma tonalidade diferente, além da cúspide, eu tenho os planetas que estão aqui, os astros que estão aqui e as conjunções dos astros. Tudo isso é como se fosse azul, oceano, Atlântico, às 5 horas da tarde. Esse é o azul que eu olho, tá? Azul é o signo. O Atlântico, às 5 horas da tarde, são os astros dessa casa e as configurações dessa casa. Então, são tudo lentes para a gente não consegue enxergar realmente a realidade. Por que a gente não consegue enxergar a realidade? Qual o motivo da gente ter essa dificuldade de enxergar a realidade? Nua e crua. Sim, mas por que é feito dessa maneira? Só para a gente sacanear pra gente? Ou sacanear com esses caras e nunca vão conseguir olhar a realidade? É isso, não? Não é, né? Não temos mesmo condições de enxergar. Porque nós não temos condições de enxergar a realidade. De enxergar a realidade, a gente vai embora. A gente não aguenta enxergar a realidade. Então são dando atenuantes pra gente. A mesma coisa do cristianismo. Por que o cristianismo esotérico, o verdadeiro cristianismo, ainda não é realidade? Porque o Cristo não quer? Porque Deus não quer? Porque não chegou a hora e está lá marcando horário, talvez, dia tal, agora sim, pam, todo mundo enxerga? É assim? É o que Pedro falou. Por quê? As crianças dão leite, conforme o amadurecimento do homem, ele vai tendo condições de assimilar e de compreender outras verdades mais profundas até chegar. Exatamente. Mas por que o cristianismo então não é direto ainda? Porque muita gente não compreenderia, não convém a própria evolução. Porque nós não temos corpos suficientemente sutis para aguentar o tranco. Por isso que ele é refletido na Lua, não é verdade? E através da Lua é que nos chega o cristianismo. Por isso que nós ainda expressamos um cristianismo, como Maximo do Conceito, está muito longe de ser o cristianismo verdadeiro. Por incompetência, de novo, nossa. Por incapacidade, estamos vendo aqui, capacidade de retirar dos mundos que nós passamos quando nós construímos os corpos, os melhores materiais desse mundo. Incompetência nossa, incapacidade nossa. A partir do momento que eu tenho condições de fazer isso, os meus corpos vão ficando cada vez mais sutis, cada vez mais envolvidos por materiais das regiões superiores desse mundo, do mundo do desejo, do mundo do pensamento, do mundo físico. E aí sim eu começo a ter a condição de aguentar o trancou, né? Então trancou é diferente, ok? E como sensibilizar esses corpos com o exercício dado por Max Heide, que ele considera ser o mais importante conceito, o exercício de retrospecção. Sem dúvida alguma. Sem ele, olha, quem não faz retrospecção está perdendo o maior tempo do mundo estando na escola Rosa Cruz. Só isso.
Quem não faz, pode fazer o que tiver aqui dentro da Rosa Cruz. Se não fizer introspecção, está perdendo o seu tempo. Não vai acrescentar em nada. Não adianta ser o mais bonzinho de todos. Não adianta. Retrospecção, gente, é o método de perdão dos pecados, o método da remissão dos pecados. É a prática dessa doutrina interrogada por Cristo. Só isso e mais nada. Quem não faz, não está aí nesse negócio. Ok? Beleza? Então, obrigado, que as rosas floresçam em vossa cruz.